eu quero apresentar para os irmãos esse texto de modo a dar algumas ênfases. Não é uma exposição detalhada do texto, mas eu queria que nós refletíssemos esse texto, porque como a Bíblia usa de várias figuras para falar da igreja, várias ilustrações, o Novo Testamento usa de várias ilustrações, é bom nós nos debruçarmos sobre uma dessas ilustrações para extrair algumas direções, alguns alvos, alguns nortes para a nossa igreja local. Então a Bíblia usa várias figuras para a igreja. A Bíblia o Novo Testamento compara a igreja a um templo, focando na habitação de Deus, não como prédio, não templo como prédio, mas templo como a reunião dos crentes. Quando os crentes estão reunidos, Deus se faz presente de um modo especial. A outra figura que o Novo Testamento usa para falar da igreja é a figura do corpo. Essa aí os irmãos já estão bem habituados. Cada indivíduo é como se fosse um membro desse corpo, e todos nós, com os nossos dons, cooperamos para o crescimento desse corpo. E tem uma figura em particular que eu gosto muito, que é a figura da noiva, é a figura do casamento, porque a igreja é apresentada como noiva de Cristo. Isso fica claro em Efésios, no capítulo 5, a partir do versículo 22. Eu vou dividir o nosso estudo aqui em duas partes. Então, como hoje o dia é festivo, nós vamos começar a estudar o texto agora e terminar à noite. Então, nós vamos ter a parte 1 agora e a parte 2 no culto da noite, aproveitando aí essa data especial, dos nossos 82 anos. Então, acompanhe aí comigo a leitura de Efésios 5, a partir do versículo 22, nós vamos caminhar até o versículo 32. O texto diz assim: As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então, nesses versículos aí, os irmãos percebem que a relação matrimonial entre a igreja e Cristo pode ser resumida em 3 palavras. São os 3 pontos da nossa exposição. São 3 palavras que resumem a relação entre Cristo e a igreja a partir dessa ilustração matrimonial. Como eu falei, o Novo Testamento usa várias ilustrações, mas aqui fica em evidência essa ilustração matrimonial. Quais são essas 3 palavras que resumem essa relação? A primeira palavra é a palavra submissão. Isso quer dizer que a igreja é comandada por Cristo. E os irmãos podem perceber isso aí na nossa leitura que fizemos. Isso está nos versículos 22 a 24. Então a igreja é comandada por Cristo. A primeira palavra é submissão. A segunda palavra é a santificação. A igreja é santificada por Cristo. Cristo trabalha em prol da pureza, em prol da separação, em prol da santificação da igreja. Isso está nos versículos 25 a 27. E por fim, a terceira palavra é união. E está nos versículos 28 a 32 e mostra para nós que a igreja está vinculada a Cristo. Então são essas 3 palavras aí que, de acordo com o ensino do apóstolo Paulo aqui, resumem essa relação matrimonial entre a igreja e Cristo. 3 palavrinhas que você tem que decorar: submissão, santificação e união. Submissão, santificação e união. Como é a relação de Cristo com a igreja? É marcada por submissão, santificação e união. A gente não vai ver todas essas palavras agora de manhã, como eu falei, o tempo não vai permitir, é um trecho grande, são 10 versículos, e na verdade nem é o assunto principal de Paulo. Paulo está usando isso como uma ilustração para o convívio familiar cristão. Mas quando ele dá essa ilustração, ele acaba ensinando a gente também por meio dessa ilustração.
Então, algumas partes aqui eu não vou me ater tanto, porque o foco de Paulo é outro. Eu vou me atentar à questão da igreja, a relação de Cristo com a igreja. E a gente vai ver alguns agora de manhã e outra parte à noite. Então, me acompanha aí para a gente ver essa primeira relação, essa primeira palavra que é a submissão, que diz que a igreja é comandada por Cristo. Se os irmãos olharem aí o contexto do versículo, o versículo que vem imediatamente antes do versículo 22, ou seja, o versículo 21, os irmãos veem que Paulo diz o seguinte: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Paulo diz isso e agora ele vai ilustrar como isso aqui acontece, e ele vai olhar essa sujeição no contexto familiar. Ele vai aplicar essa sujeição mútua, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor, ao contexto familiar, que é o núcleo mais íntimo de convivência. Porque o que Paulo quer mostrar? Paulo quer mostrar como é a vida dirigida pelo Espírito. Paulo falou que os crentes têm que ser dirigidos pelo Espírito e não viver embriagados, dirigidos aí pelo vinho, como que pessoas carnais, como que pessoas mundanas. Não, o crente não vive desse jeito. O crente é cheio do Espírito, ele é dirigido pelo Espírito. E como é uma vida cheia do Espírito? Paulo fala, olha, tudo começa dentro de casa, tudo começa na família. E ele diz, na sequência aí do versículo 22, até o capítulo 6, versículo 9, como é essa vida cheia do Espírito dentro de casa, nas mais variadas expressões. Se os irmãos passarem os olhos aí, os irmãos vão ver, no versículo 22, ele fala para quem? As esposas. No versículo 25, ele fala para quem? Maridos. No capítulo 6, versículo 1, ele fala para quem? Para os filhos. No capítulo 6, versículo 4, ele fala para quem? Para os pais. E no capítulo 6, versículo 5, ele fala para quem? Aí você fala, nossa, mas os servos, é porque naquele contexto existiam servos domésticos, que viviam no contexto familiar, faziam parte ali da casa, conviviam com a família. Então Paulo ainda está olhando para o núcleo familiar, é o código de ética familiar. E no versículo 6, quem é que tem a atenção de Paulo aí? Os senhores. Então ele fala das mulheres, das esposas, dos maridos, dos filhos, dos pais, dos servos, dos senhores. São as pessoas que vivem na casa da época de Paulo, no contexto familiar. Então ele vai mostrar como é uma vida dirigida pelo Espírito Santo, como é uma vida de alguém cheia do Espírito. As esposas são submissas, os maridos amam suas esposas, e assim ele vai ilustrar de modo muito prático como é isso. Então esse é o contexto aí. No versículo 22 ele foca então nas esposas. No versículo 22 não tem, nas nossas traduções, o tradutor colocou aí, as mulheres sejam submissas. No original grego não tem esse verbo, submissas. Mas por que o nosso tradutor colocou? Porque o versículo 21 acabou de falar sobre sujeição. Então, acertadamente, o tradutor falou, não, Paulo ainda está falando sobre o assunto. As mulheres devem ser submissas ao marido, porque ele acabou de falar sobre sujeição no versículo 21. E esse verbo sujeitar é um verbo muito famoso no Novo Testamento. É um verbo muito comum no Novo Testamento e diz respeito a você estar subordinado, a você estar sujeito, a você colocar-se abaixo com uma disposição voluntária, respeitosa. É você colocar-se abaixo de uma hierarquia estabelecida. É você reconhecer que existe uma estrutura hierárquica que foi criada por Deus, que é sustentada por Deus, e você tem que se sujeitar a ela voluntariamente, sem rebeldia, sem má vontade, você tem que se sujeitar a isso. É um verbo que, quando ele é usado no Novo Testamento, especialmente nesse contexto familiar, ele é usado nesse sentido. Então, Paulo faz uso desse verbo aqui, e Pedro faz uso desse verbo também para o mesmo contexto. Ele fala que as esposas têm que se sujeitar aos maridos, os maridos têm que amar as esposas. E, na verdade, Pedro até expande. Ele usa esse verbo para falar de sujeição em outros contextos. Ele fala que os cidadãos, Pedro, não Paulo aqui agora, Pedro lá em 1 Pedro, ele fala que os cidadãos têm que ser submissos às autoridades, tem que se sujeitar às autoridades civis. Ele fala que os servos têm que se sujeitar aos senhores, como Paulo fala aqui também. Então esse é um verbo muito conhecido. É o quê? É você reconhecer uma hierarquia, colocar-se debaixo da autoridade, se subordinar a ela voluntariamente, sem rebeldia, sem dificuldade, você está ali e você obedece. Esse é o verbo que Paulo coloca aqui. Ou seja, para Paulo, também para Pedro, para o Novo Testamento, para o ensino bíblico, a verdadeira espiritualidade cristã tem a ver com uma postura humilde de submissão às estruturas criadas por Deus. Você quer saber se alguém é crente mesmo? Veja se essa pessoa é submissa.
Aqui ele começa falando das esposas, mas esse sujeitando-vos uns aos outros é geral. É os pais, os filhos em relação aos pais, os crentes em relação às autoridades, os funcionários para com seus patrões. E na vida da igreja existe uma hierarquia também. Existe uma hierarquia que aqui Paulo não vai falar de liderança eclesiástica, de pastores, ele falou isso mais para trás em Efésios. Mas aqui ele fala que a igreja tem um líder, a igreja tem um cabeça, a igreja tem um comandante. Quem é esse comandante? Cristo. Então você quer ver se uma pessoa ela tem uma verdadeira espiritualidade, uma fé cristã piedosa, é uma pessoa piedosa, você tem que ver se ela é submissa. No contexto familiar, mas também no contexto eclesiástico. Por quê? A submissão é a pessoa submissa é a pessoa que reconhece que Deus criou estruturas hierárquicas e ele se submete a elas. Então é isso que Paulo está apresentando aqui para a gente. Ele fala das esposas e ele diz: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Como eu disse, o foco de Paulo é falar do convívio familiar, não é o nosso foco aqui. Então hoje eu não vou falar diretamente para as esposas, mas o texto por si só já fala. Ah, pastor, o que significa ser submissa? Isso aí você pode ver em detalhes em outra ocasião, a gente estuda esse texto em um outro momento. Mas a gente tem que focar agora na relação de Cristo com a igreja, porque olha só o que vem no versículo 23. Paulo dá o motivo, ele fala por que as mulheres têm que ser submissas ao próprio marido como ao Senhor. Agora ele dá o motivo e a ilustração. Ele diz: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Eu quero me concentrar nesse primeiro ponto, que a gente está falando de submissão, da igreja ser comandada por Cristo. Eu quero me concentrar nessa partezinha aí do versículo que diz que Cristo é o cabeça da igreja. Se você ler Efésios, ou se você já leu Efésios, se você já fez devocional em Efésios, se você já estudou Efésios com a sua família, se você já folheou aí Efésios, você deve se lembrar que Paulo já falou sobre essa realidade antes. Então, quando Paulo chega aqui no capítulo 5, ele fala: irmãos, Cristo é o cabeça da igreja, os leitores já estão com essa ideia muito clara. Os leitores já têm essa ideia muito clara em mente, porque Paulo já falou disso antes. Olha aí o capítulo 1 de Efésios, no versículo 10. Paulo, ao longo de toda a carta, ele vai construindo essa ideia de Cristo como cabeça, e no final, quando ele chama essa relação para ilustrar o matrimônio dos crentes, os crentes já sabem: é verdade, se Cristo é o cabeça da igreja, assim como o homem tem que ser o cabeça da mulher, então eu sei o que isso quer dizer, eu entendo essa relação. Por isso que nós, esposas, temos que nos sujeitar aos maridos, porque a igreja se sujeita a Cristo, que é o cabeça. E o que significa ser o cabeça da igreja? Olha só alguns versículos aí de Efésios, que ajudam a gente a entender isso. Efésios 1:10, olha só: de fazer convergir nele, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Tem alguma outra tradução desse versículo aí? A NVT? Quem tem uma NVT aí? Fabrini, como que está na sua aí? Olha só, a NVT, ela captou legal a ideia do versículo. No devido tempo, que aqui na minha tradução está como na dispensação da plenitude dos tempos. Você lê isso aqui, você não entende nada. Dispensação da plenitude dos tempos, você fica: mas o que Paulo está falando? A ideia é essa, no tempo certo, no momento, no fim da história, quando tudo estiver pleno, quando tudo estiver concluído, tudo será reunido debaixo da autoridade de Cristo. É assim que está, né, Fabrini? Tudo será reunido debaixo da autoridade de Cristo. Essa reunião debaixo da autoridade de Cristo é uma expressãozinha maior para o verbo que na minha tradução está como convergir. Aí qual que é a ideia de convergir? É a ideia de você colocar sob a cabeça. É você recapitular. Recapitular. A ideia de recapitular, a gente está habituado a fazer revisão na escola. O que é recapitular? É fazer passar novamente pela cabeça. Caput é cabeça, né? Caput é cabeça. Então, recapitular é você colocar de novo na cabeça. Aqui a recapitulação, que é uma doutrina que os pais da igreja ensinavam, Irineu de Leão, né, ensinava a recapitulação, é uma doutrina que aqui parece que Paulo tem um foco. Parece não, é o foco de Paulo. No final da história, vai acontecer uma recapitulação, ou seja,
no final da história, tudo vai ser colocado de novo sob a autoridade de Cristo, que será o cabeça de tudo. Então, no final da história, tudo convergirá nele, tudo estará sob a autoridade dele, tanto as coisas do céu como as coisas da terra. Por que precisa haver essa recapitulação? Por que tem que haver esse reencabeçamento? Por que o universo precisa de um novo cabeça? Quando Deus criou Adão, qual que era a tarefa de Adão? Ser o vice-regente da criação, ser o mordomo da criação. Ele seria o representante direto de Deus na criação. Deu certo isso? O pecado atrapalhou um pouco as coisas aí, né? O pecado acabou quebrando esse ideal. Então o universo que deveria ter um cabeça ficou decapitado, né? Foi decapitado, perdeu a cabeça. E aí por isso que o Brasil é do jeito que é, porque falta um cabeça. O universo a criação ficou sem o cabeça por causa do pecado. O mundo ficou descabeçado. E Deus, evidentemente, não foi pego de surpresa. O plano todo de Deus, o plano da redenção, já envolvia o envio de Cristo, a morte de Cristo, já envolvia a ressurreição dele, a sua ascensão, para que um dia ele volte ao mundo e ele então se torne o cabeça. Aquilo que Adão não foi capaz de fazer, Cristo vai fazer um dia. Quer ver outro texto que fala isso, para ficar mais claro para os irmãos? É Colossenses 1:20. Vire aí as páginas da sua Bíblia para você entender o que é essa expressão aí, né? Como que Paulo está desenvolvendo isso desde o comecinho de Efésios. Cristo será o cabeça de toda a criação. A ideia é que ele será a autoridade suprema. Por isso que a NVT traduziu o verbinho convergir aí como sendo colocar sob autoridade, porque essa é a ideia da cabeça, autoridade e liderança. Por causa do pecado de Adão, o universo ficou bagunçado. Quando Cristo voltar, ele vai colocar ordem no universo de novo. Ele vai se tornar o cabeça de tudo. Olha só aí o que diz Colossenses 1:20. E que, falando de Cristo, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então, o alvo, o propósito, o plano de Deus, sempre foi que Cristo fosse aquele que colocasse tudo em ordem, subjugasse os inimigos, punisse os inimigos, restaurasse a paz, restaurasse a prosperidade, restaurasse a harmonia da criação. O plano de Deus sempre foi que Cristo fosse esse cabeça, e isso vai acontecer um dia. Agora, no capítulo 1 de Efésios também, pula para o versículo 22. Olha como Paulo vai repetindo isso. Cristo é o cabeça, Cristo é o cabeça. Olha aí o versículo 22 e o versículo 23. Efésios 1, 22 e 23. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as suas coisas. O que acontece aqui é o seguinte: depois de ter ressuscitado, depois que Jesus foi morto, ressuscitou, ele cumpriu o seu ofício messiânico, e agora, como Deus homem, ele tem autoridade para governar sobre toda a criação. Você fala, não, Jesus sempre foi Deus, ele sempre teve autoridade, é verdade, só que agora ele é o Messias, ele é o Deus homem. Ele agora, como representante da humanidade perfeito, ele tem autoridade adquirida agora para colocar a criação em ordem como Deus homem, como Deus encarnado. E esse direito de governar vai ser colocado aí em seu pleno funcionamento no futuro, porque nós sabemos que nem tudo ainda está sujeito a Cristo nesse sentido aqui completo. Basta você ir para Guarulhos, para Osasco, você vai ver que não rola. Não é, tem alguma coisa errada lá. Tem alguma, você vai para a Zona Leste, tem alguma coisa ali que não está muito subjugado ali, que não está ainda colocado de forma completa sob a autoridade de Cristo. Você percebe isso, até na Zona Norte você está percebendo isso agora. O pessoal de Guarulhos veio para cá, o que aconteceu aqui, né? Então, complicado o negócio. Mas isso evidentemente diz respeito a algo que vai acontecer no futuro. Cristo já tem essa autoridade, é claro. O que Jesus falou antes de ir para o céu? Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Por quê? Eu, como Messias, agora eu tenho o direito de restaurar a criação como Deus encarnado. Só que isso já aconteceu? Não. O Rio de Janeiro está aí ainda também.
Tá tudo aí. Agora isso vai acontecer no futuro. Olha só o que diz 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15. Olha só. Esse reencabeçamento, esse momento da história em que tudo será colocado sob a autoridade incontestável, absoluta de Cristo, é algo que está reservado para o futuro. Paulo diz isso em 1 Coríntios 15 também, olha só. 1 Coríntios 15, 24. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que a todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. O que o texto está falando é o seguinte: Jesus, como Messias, ele recebeu uma tarefa do Deus Pai: restaure a criação. Ok. Restaure o reino, implante o reino. Ok. Jesus veio, morreu, ressuscitou, foi aos céus, agora ele tem essa autoridade. Um dia ele vai fazer isso, ele vai implantar e vai colocar o reino de Deus aqui nesse mundo. E o que vai acontecer no fim de tudo? Ele vai pegar esse reino e entregar de volta para o Pai. Ó, tarefa feita, pode marcar aí, está concluído. E esse é o fim aqui que vai acontecer, mas isso é no futuro, ainda não acontece isso ainda. Nós não estamos debaixo de um reino presente, de um reino físico de Cristo no presente. Nós não experimentamos isso hoje. Cristo já reina no céu num sentido de domínio. Ele continua sendo Deus, ele continua reinando sobre a igreja, ele reina sobre a igreja, reina sobre as nossas vidas, mas no sentido físico, terreno, isso não acontece ainda. Isso vai acontecer no futuro. Esse reencabeçamento absoluto, completo, vai acontecer no futuro. Porém, se os irmãos voltarem lá para Efésios 1, 22, os irmãos vão reparar que já existe um lugar de toda a criação em que Cristo já é o cabeça. Olha aí o que diz de novo o versículo 22. Leia aí e me diga, onde é que Cristo já é o cabeça? Onde já houve a recapitulação, onde já houve o reencabeçamento, onde já há uma autoridade e liderança incontestável. Onde? Na igreja. Olha aí o finalzinho do versículo 22. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Aqui o que o texto quer dizer é que Cristo completa tudo que a igreja precisa. Cristo preenche todas as necessidades da igreja, porque Ele é o cabeça. Opa! Então, nós como igreja, nós somos um pedacinho do futuro. O que a criação inteira vai experimentar daqui a algum tempo, eu espero que não demore muito, daqui a algum tempo nós experimentamos desde agora. Cristo já é o cabeça da igreja. E olha mais um texto aí, Efésios 4. Pula aí para Efésios 4, olha, Paulo está falando, Cristo é o cabeça, Cristo é o cabeça. Ele está colocando, explicando isso por quê? Lá na frente ele vai usar a ilustração, e aí a gente vai entender. Olha só aí, Efésios 4, 15. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. O que Paulo está falando aqui é que uma expressão nítida do reencabeçamento de Cristo na igreja, da recapitulação na igreja, da expressão da liderança e da autoridade de Cristo na igreja, é o crescimento espiritual por meio do exercício dos dons. Se os irmãos olharem aí os versículos 11 e 12, quais dons Cristo dá à igreja para fazer com que a igreja, que é o seu corpo, aqui as figuras meio que se misturam, né? O corpo, a cabeça, a liderança e tudo mais, a gente está falando do noivado, as figuras se misturam em Efésios. Quais são os dons que Cristo dá para que a igreja cresça? Quais são os dons aí? Versículos 11 e 12. Quais são os dons? Tem 4 aí.
Quais são os 4 dons aí? Primeiro, apóstolos. Apóstolo, o pastor Marcos daqui 2 anos vai virar apóstolo já, vai ganhar um upgrade. Não tem mais apóstolo hoje em dia. Apóstolos só no período apostólico mesmo lançaram os fundamentos doutrinários e o trabalho deles cessou. Depois, qual outro dom que tem aí? Profetas. Profetas é o pastor Robson. O pastor Robson já é profeta já. Não é profeta, não existe também. Ficou restrito ao período neotestamentário, porque traziam novas revelações, interpretavam o Antigo Testamento à luz do Evangelho. Isso daí não existe mais também. Ficou restrito àquele período. Qual mais? Evangelista. Evangelista tem? Tem. A gente tem 2 aqui na igreja. Tem o Júlio, que é um, e o Leandro, lá nos Estados Unidos, que é nosso evangelista também. Então o Júlio está aqui, evangelista. Então, Deus deu o Júlio para a nossa igreja, para que a nossa igreja cresça. E Jesus tem autoridade para dar o Júlio para a nossa igreja? Por quê? Porque ele é o cabeça. E qual que é o outro dom aí que que Jesus dá para a igreja aí? Pastor mestre, parece que é o mesmo cargo, né? O pastor que ensina, é o pastor educador, é o pastor mestre. Quantos pastores mestres nós temos aqui na igreja? 5, né? Pastor, em ordem de beleza. Pastor Nicolas, é melhor fazer por ordem de cabelo, se bem que também não dá muito certo. É melhor fazer por ordem de saúde, acho que também não dá muito certo. Então fazer em ordem aleatória, né? Pastor Marcos, pastor Thomas, pastor Isaac, pastor Robson e eu. Somos em 5 então. Jesus tem autoridade para dar pastores para a igreja? Por quê? Porque ele é o cabeça. Ele fala, eu quero isso para a minha igreja. Ao longo de nossa história, Deus deu homens assim para a igreja, para a nossa igreja aqui local? Sim. Por quê? Para que a igreja crescesse. Ele como cabeça, ele se preocupa com o corpo, com o crescimento. Tanto que na sequência do nosso texto, volte lá para Efésios 5, você vê que parece que Paulo adiciona uma outra dimensão aqui. Porque além da questão de autoridade e liderança, o fato de Jesus ser o cabeça tem um outro sentido também. Paulo adiciona uma outra dimensão. Ele diz assim, sendo este mesmo o salvador do corpo. O que Paulo quer dizer aqui? É claro que a igreja é formada por crentes, por pessoas que foram salvas, pessoas que foram resgatadas. Se você era incrédulo, creu em Jesus como Salvador, a partir desse momento você é inserido no corpo de Cristo. Então, de fato, Jesus é o salvador do corpo, é o salvador da igreja. Mas pode ser que Paulo esteja usando uma linguagem aqui, que era uma linguagem conhecida do pessoal de Éfeso. Porque na cidade de Éfeso, tinha um título, o título Salvador, era um título que eventualmente aparecia, era até comum, em alguns monumentos públicos da cidade. E era um título que era aplicado a reis, a imperadores, até a deuses ali. E qual que era a ideia de aplicar Salvador a esses indivíduos? Era a ideia de falar que aquelas pessoas, aqueles indivíduos, eram benfeitores da cidade. Então, eram salvadores em que sentido? No sentido de zelar pela cidade, no sentido de se preocupar, de cuidar, no sentido de ser um benfeitor. Se é isso que Paulo está pensando aqui, se Paulo está usando essa linguagem conhecida do pessoal de Éfeso, então Paulo está falando que Cristo não apenas lidera e tem autoridade, mas ele também usa dessa autoridade, dessa liderança para cuidar, para zelar pela sua igreja. Jesus não é um líder tirano, Jesus não é um líder mau, Jesus não é um líder carrasco, Jesus não é um líder, aquele que está sempre pensando no mal, como explorar as suas ovelhas, não. Ele não faz isso com o seu corpo, ele é um benfeitor, ele é o salvador do corpo, ele promove o bem-estar do corpo. Como ele faz isso? Dando dons, trazendo pessoas para o nosso convívio, sustentando a nossa igreja ao longo de 82 anos, num cantinho da Zona Norte aí. Então ele cuida ativamente. E olha como continua aí o texto, versículo 24. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo. Por que a igreja está sujeita a Cristo? Porque Cristo é o cabeça. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. De novo, Paulo está usando aqui a relação entre Cristo e a igreja como uma ilustração, como um parâmetro para o relacionamento matrimonial. Esse é o objetivo principal da passagem. Mas, conforme ele vai usando essa ilustração, a gente vai aprendendo coisas da relação de Cristo com a igreja, dessa relação matrimonial que Cristo tem com a igreja. E aqui a gente aprende isso, é a submissão. A igreja é comandada por Cristo, porque Cristo é o
cabeça. Toda a criação está descabeçada, de pernas para o ar. Aqui na igreja não. Na nossa igreja tem um cabeça. Toda a igreja do mundo que serve a Cristo, toda a igreja legítima tem um cabeça. O mundo pode estar totalmente perdido. A igreja de Cristo nunca fica sem cabeça. Nunca. Sempre tem um rei governando, sempre tem um rei reinando ali. Quando nós, aqui na nossa história, ao longo desses 82 anos, nós passamos por problemas, questões disciplinares, problemas de reforma, questões de reforma, os irmãos viram as fotos aí, parecia que tudo estava desgovernado. A igreja perdeu a cabeça? Não. O pastor Marcos aconselhando com um saco de areia, com um saco de cimento, no meio das pedras tudo, parecia que não tinha liderança, não tinha governo na igreja. Tinha um cabeça? Tinha um cabeça. No meio dos problemas disciplinares, a igreja sofrendo, tendo que disciplinar membros, tendo que expulsar pessoas por causa de pecados, fala, meu Deus, parece que Jesus não está olhando para a nossa igreja. Ele estava olhando? Estava cuidando do corpo, porque ele nunca deixa de ser o cabeça do corpo. Então aqui desse primeiro ponto, a gente tira algumas aplicações específicas que eu quero compartilhar com os irmãos, e que serve para nós pensarmos daqui para frente. Nós estamos olhando para o passado, completando 82 anos, mas e daqui para frente? A verdade de Cristo ser o cabeça muda o quê na nossa vida, na vida da nossa igreja daqui para frente? Tendo conhecimento dessa verdade, dessa submissão, sabendo que a igreja é comandada por Cristo, como nós fazemos daqui para frente? Então, em primeiro lugar, a gente tem que lembrar que a igreja só tem um cabeça. Lembram daquele personagem mitológico, a Hidra? Que tem várias cabeças, né? Você corta uma, nasce duas, nasce três, né? Até que o Hércules consegue queimar lá com a ajuda de alguém, enterra lá o corpo. Coisas da mitologia grega, né? Melhor que Hollywood. Mas a igreja não é uma hidra. A igreja não tem várias cabeças. A igreja não tem vários donos. A igreja tem uma cabeça só. Uma só. Um único líder, um único Senhor. E por que isso é importante? Porque ao longo da história de toda a igreja, ao longo de toda a história da igreja, e ao longo da história de toda a igreja, menorzinha que seja, sempre chegam os donos de igreja. Já ouviram os donos de igreja? É o cara que chega falando, agora a igreja vai decolar. Com a minha chegada, agora o negócio vai ficar louco. Agora a gente vai viajar aí o mundo, a gente vai fazer um impacto global aí. Sempre chega o dono de igreja que fala, não sei como a igreja sobreviveu antes da minha chegada, porque quando eu cheguei a coisa era, meu Deus, vocês estavam perdidos, ainda bem que eu cheguei aqui. Sempre tem o dono de igreja. Isso não é de agora, como eu falei, ao longo de toda a história da igreja isso acontece. Quer ver um exemplo disso? Lá em 3 João, tem um cara lá que chama Diótrefes. Eu gostaria de chamá-lo de Idiótrefes, mas não dá. O nome dele é Diótrefes, né? Mas ele poderia ser um Idiótrefes, porque é meio... O cara é um mala. O cara é um mala. Mas ele é o dono de igreja, por isso que ele é mala. Ele tem o perfil de dono da igreja. E acreditem, eu já vi gente chegando aqui na igreja bancando Diótrefes. Bancando Diótrefes. Olha lá, 3 João, só tem um capítulo, capítulo 1. Olha aí os versículos 9 e 10. Olha aí a capivara, olha aí o perfil do dono de igreja, do metido a dono de igreja. Olha só, escrevi alguma coisa à igreja, João falando, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Olha só aí o perfil do dono da igreja. Eu listei aqui algumas características do Diótrefes aí. Olha só, ele é pretensioso, o texto fala que ele gosta de exercer a primazia, é o cara que gosta de aparecer, é o cara que gosta de ser consultado para tudo. Mas vocês fizeram isso sem me consultar? Preciso te consultar? Cada Páscoa da igreja tem que perguntar para você. O Diótrefes era assim. Por que vocês compraram esse piano e não perguntaram para mim? Por que vocês pintaram dessa cor e não perguntaram para mim? É o cara que gosta de ter a primazia, ele é pretensioso, tá? Olha só outra característica aí, insubmissão. Que curioso, né? A gente acabou de falar que a marca da relação entre Cristo e a igreja é a submissão. Da igreja em relação a Cristo é a submissão. O dono da igreja, ele é insubmisso, porque ele fala, não nos dá acolhida. João falou,
faz o negócio desse jeito, Diótrefes, faz isso. Não vou fazer. Não acolhe a orientação da liderança. Difamador, o texto fala aí que ele profere contra nós palavras maliciosas. É o cara que no almoço começa a falar mal do apóstolo João. Você viu o apóstolo João? Cara, aquele coisa de amor, você fala de amor, o cara não sabe como que é. Esse cara, esse apóstolo, nada a ver. Eu que tinha que ser apóstolo, Jesus tinha que me escolher, apóstolo Diótrefes, está lá. João não sabe de nada. É o cara que promove o churrasco de pastor no domingo à tarde, né? Sai todo mundo da igreja e começa, o sermão, acho que o pastor falou para fulano, né? Meio assim, o pastor está dando, alguém tem que dar um corte no pastor, né? É o cara que é difamador, é o cara que fala mal. Eu vi uma coisa que o pastor fez, acho que aquilo que o pastor falou, ele falou pensando em tal coisa, tal, difamando. É o Diótrefes. Ele também é inhospitaleiro. Aqui o contexto é dos pregadores itinerantes que deveriam ser acolhidos pela igreja. E o Diótrefes não deixava. Ele não acolhia, ele era inhospitaleiro e ele era dominador porque ele impedia os outros. Falou, tem um pregador itinerante vindo, vou acolher na minha casa. Não vai acolher na sua casa não. É o dono da igreja, é o dominador. Então a gente tem que lembrar, à luz do exemplo do Diótrefes, que a igreja tem uma só cabeça. E graças a Deus não é a cabeça do Diótrefes. Se fosse o Diótrefes, a gente estava enrolado. A gente estava com problema. Então, num primeiro momento aqui, o que a gente pode pensar para os próximos anos da nossa igreja é o cuidado de nós só nos sujeitarmos a um cabeça. Só a um. Os pastores não são donos da igreja. Os diáconos não são donos da igreja. Os irmãos individualmente não são donos da igreja, as nossas preferências, os nossos gostos pessoais, isso são coisas secundárias, terciárias. O dono da igreja é Cristo, ele é o cabeça. E pelo fato dele ser o cabeça, isso significa que nós, como igreja, nós não devemos também nos dobrar aos apelos seculares. Nós não temos outras cabeças individuais, mas nós também não temos outras cabeças ideológicas. A nossa igreja tem 82 anos e o nosso pedido, a nossa súplica é que ela continue por mais outras décadas sendo uma igreja que prega a palavra de Deus, que não se dobra ao coach, que não se dobra à autoajuda, que não se dobra à psicologia, as coisas psicologizadas do nosso mundo, que não se dobra à linguagem neutra, essas besteiras todas aí. A igreja da Inglaterra, a igreja anglicana, que já é uma igreja comprometida por vários outros motivos, já há bastante tempo, agora eles estão avaliando de usar a linguagem neutra para se referir a Deus agora. Não pode mais usar ele, não pode mais usar paz, tem que usar lá uma linguagem neutra. Por quê? É uma igreja que tem mais de um Senhor. Ou melhor, Jesus nem é Senhor. Se for visitante naquela igreja, Jesus é muita coisa ali. Mas Senhor, cabeça ele não é. Então nós, como igreja, temos que clamar ao Senhor, Senhor, o Senhor já nos sustentou por 82 anos. Sustenta-nos por mais 82. Volte antes. Jesus volte antes. Mas enquanto o Senhor não voltar, que o Senhor continue sendo o único cabeça. Que o Senhor Jesus seja o único cabeça, a única autoridade, a única liderança sobre nós. Uma outra aplicação nessa questão da submissão é que se nós, como crentes, como igreja, se nós somos a prévia, o nosso convívio é a prévia do que vai acontecer no futuro. Se a nossa igreja já foi recapitulada, Cristo já é o cabeça, uma coisa que vai acontecer com a criação toda só no futuro, então significa que desde agora o mundo tem que olhar para a gente e falar, aquele lugar é diferente. Aquele lugar, não sei o que acontece ali, mas aquele lugar é diferente. Aquele lugar não tem escândalo. A liderança de lá, os homens de lá, eles não têm problemas assim de corrupção. Os pastores, os diáconos, os tesoureiros, as secretárias, não se envolvem em escândalos sexuais, não se envolvem em escândalos financeiros, não se envolvem nessas coisas todas que nós vemos aí fora. O culto lá, a reunião deles, não é o bloquinho de carnaval que a gente vê por aí, é um culto ordeiro, é um culto decente, tem alguma coisa diferente lá. Você fala, é verdade, tem tudo diferente, sabe por quê? Porque você vive como um decapitado, eu já fui recapitulado já. A igreja já tem um cabeça, o mundo não tem, o mundo está solto por aí. Mas ali, quando você entrar por aquelas portas, é um outro universo mesmo. Tem que ser um outro universo. Você tem que sentir um ar diferente, não só por causa do ar-condicionado, que é bom, né? Sair lá fora está um calor que é do inferno mesmo. Mas não só por causa do ar-condicionado, mas a pessoa tem que falar, uau, mas, nossa, aqui tem palmeirense, São Paulino, corintiano. Você fala, corintiano é só no final dos tempos mesmo para resolver. Isso daí é só quando
vir a recapitulação completa. Por enquanto não tem jeito, tem que ter uns corintianos aí para fazer a cota, né? Mas a pessoa tem que entrar e falar, mas aqui é tudo diferente. Tem brasileiro, tem português, tem boliviano, está todo mundo convivendo em harmonia, tem branco, tem negro, tem homem, tem mulher, tem rico, tem pobre, tem careca, tem cabeludo, tem tudo aqui, todo mundo convive em harmonia. Pois é, por quê? Porque todos nós temos um cabeça. Aqui é diferente de lá fora mesmo. O mundo vive de pernas para o ar, vive descabeçado, vive aí decapitado, porque eles não têm ainda aquilo que nós temos. Um dia isso vai acontecer lá fora. Mas por enquanto é aqui. E o mundo tem que ver essa diferença. O mundo tem que perceber isso daí. Agora, talvez isso seja um pouco coletivo demais para você, porque a gente está falando da igreja. Fala, legal, pastor, a igreja recapitulada, a igreja submissa a Cristo e tudo mais, legal. Mas isso não é apenas coletivo, impessoal. Isso diz respeito a você também. Porque se você ainda não é crente, você vive como um decapitado. Você vive sem reconhecer a autoridade de Cristo sobre a sua vida. Você vive perdido. É a realidade de todo incrédulo. O incrédulo vive como uma galinha com a cabeça cortada. Já viram galinha com a cabeça cortada? O que acontece quando você corta a cabeça da galinha? Ela fica um tempo viva ainda, né? Porque o cérebro dela fica no pescoço, né? Umas coisas meio assim, né? Você corta a cabeça da galinha, o pessoal do interior aí deve saber. Você corta ou quebra o pescoço da galinha lá, ela fica um tempo viva. O que acontece com ela? Ela sai correndo perdida, decapitada. Está saindo sangue lá do pescoço da galinha e tudo mais. Os jovens aí sensíveis já ficaram todos cheios de nojinho, né? Eu falo de galinha, de sangue, credo, né? Mas é assim, no interior é assim. Você corta a cabeça da galinha, o que acontece? Ela sai correndo, decapitada. O incrédulo é assim, ele vive a vida decapitado. Ele vive a vida sem uma autoridade. Ele vive a vida perdido por aí, batendo, caindo. Por quê? Porque ele não tem uma cabeça sobre ele. E o que o incrédulo tem que fazer então? Tem que falar, eu quero ser recapitulado, eu quero que tenha uma liderança, uma autoridade sobre mim. Eu quero que Jesus seja o meu Senhor. Eu quero fazer parte desse corpo que tem Cristo como cabeça. Que é o caso dos crentes. Os crentes têm um cabeça e você é membro desse corpo. Se você vive como membro desse corpo, querendo ser um membro independente da cabeça, não tem jeito. Uma hora você vai ser amputado, porque não dá. O corpo tem que viver em harmonia, em obediência à cabeça, aos comandos neurológicos do cérebro da cabeça. A cabeça fala, vá para lá, e você vai para o outro, não tem condição, não dá para seguir assim. Então é importante que como membro individual você lembre, eu tenho que viver em harmonia com esse corpo, porque esse corpo tem uma cabeça, eu tenho um cabeça que comanda a minha vida. Caso contrário, você vai ser como um incrédulo, que vive perdido por aí, batendo cabeça, porque ainda não foi recapitulado. Então a primeira palavra que resume a relação matrimonial de Cristo à igreja é essa, é a submissão. Agora tem uma outra, que eu vou começar, mas não vou terminar. A gente vai terminar à noite, certo? Então eu vou começar o ponto 2 agora, mas a gente vai falar metade do ponto 2 e o ponto 3 à noite, para a gente concluir, certo? Então o segundo ponto fala da santificação. Ou seja, a igreja é santificada por Cristo. O texto diz assim no versículo 25: Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Paulo continua falando aqui da relação de Cristo e a igreja como paradigma, como modelo da relação matrimonial, e agora ele olha para o que Jesus fez na cruz. Ele fala que o marido deve amar sacrificialmente a esposa, como Jesus amou sacrificialmente a igreja. Qual foi a expressão máxima do amor de Cristo por nós? A morte. Tanto que Atos 20, 28 fala que a igreja foi comprada com o quê? Com o sangue de Cristo. Então é uma expressão máxima do seu amor. E Paulo fala, os maridos têm que amar a esposa nesse nível. É esse o amor esperado dos maridos para com a esposa, que reflete o amor de Cristo para com a igreja. Agora é interessante a gente notar que no tópico anterior a gente falou que Cristo é o cabeça, então ele é a autoridade e a liderança. Mas como autoridade e liderança, ele é um tirano? Olhando para esse versículo, ele é um tirano? Ele é um carrasco? É um líder mau? Ele explora aqueles que estão sujeitos a ele? Ele morre por essas pessoas. Ele dá a própria vida por essas pessoas.
é uma liderança amorosa, é uma liderança sacrificial. Esse é o modelo que é apresentado aqui. E agora, nos versículos 26 e 27, Paulo repete uma conjunçãozinha grega, conjunçãozinha rina, que mostra os resultados do que Cristo fez. Ele morreu em prol da igreja, ele se sacrificou pela igreja, e aí vocês podem observar essas 3 conjunçõezinhas aí que aparecem. Versículo 26, para que a santificasse. Depois no versículo 27, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa. E no final do versículo 27, nas nossas traduções não tem o para, mas o para está no grego. É o finalzinho que está aí. Porém, santa e sem defeito. A gente poderia colocar, porém, para que seja santa e sem defeito. Essas 3 palavrinhas que Paulo coloca aí, elas indicam para nós os resultados do que Jesus fez. Os resultados da obra de Cristo, que diz respeito aí à sua obra de separação, de santificação, de purificação da igreja. Olha só, versículo 26. Para que a santificasse. Santificar, aqui tem a ideia de separar para si. A Cristo reservou um povo para si. Deus reservou um povo para si. E essa santificação diz respeito a essa separação. Separou das impurezas do mundo, separou da perdição do mundo e separou para si. Isso fica claro em Tito 2. Dá uma olhadinha lá, Tito 2. É uma ideia de exclusividade. Tito capítulo 2. Tito 2,14, olha só. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Essa santificação, essa separação, acontece também, nessa santificação, acontece também a purificação. Para que nós tenhamos comunhão com Cristo, existe o perdão dos nossos pecados. Existe um plano onde todo pecado será totalmente tirado da nossa vida. Então a obra de Cristo nos separa de tudo que é sujo, nos separa de tudo que é mal. E nós somos separados para Ele. Nós, como igreja, somos separados para Ele. E aqui, pode ser que nessa altura, como Paulo está falando de um contexto matrimonial, pode ser que ele esteja pensando nos matrimônios judaicos. Faz todo sentido, porque ele está falando de casamento aqui. E no cerimonial judaico, do noivado, no noivado do judaísmo, a cerimônia ficava conhecida também como a santificação da noiva. Por quê? Porque a noiva era separada para o marido. A noiva era separada para ele. E aí dava-se início a um processo de purificação da noiva. E faz todo sentido, porque olha o que vem na sequência aí. É apresentado para nós o meio dessa santificação. Como é que Cristo separa a igreja para si? Olha como diz aí a sequência do versículo. Tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. No contexto matrimonial, no casamento no judaísmo, aconteciam os banhos pré-nupciais. Então a noiva, ela ia se preparar para o casamento. É o dia da noiva, tem isso ainda hoje, né? Não sei se é do judaísmo que vem isso, acho que não, né? Eu pasmei quando eu descobri que tinha dia do noivo. Falei, dia do noivo? Na minha época, dia do noivo era carregar cimento, era terminar de pintar o apartamento. Agora não, tem dia do noivo, o noivo faz unha, o noivo faz tratamento de pele. Mas o que é isso? Cara, cada um é umas ideias. Você teve dia do noivo, Carlos? Não? Não teve dia do noivo, não? Carregar a caixa, né? Esse é o dia do noivo, né? É o dia que o noivo mais trabalha, né? É o dia que o noivo mais trabalha. Você teve, Fábio, dia do noivo? Não? Pedro teve dia do noivo também? Não. A galera nem... Júlio teve dia do noivo? Você tem cara de que teve dia do noivo, Júlio. Você tem cara de que teve dia do noivo. Tá? Mas aqui a ideia é meio que o dia da noiva. Por quê? Porque a noiva, para ser preparada para o casamento, ela tomava banho, é claro, ela fazia uma lavagem ali, ela era ungida, não com azeite de girassol, não era isso. Era uma unção perfumada para
para ela ficar com uma aparência melhor, com um cheiro melhor também. Pensa que no contexto do deserto a coisa é complicada. Então, essa unção, esse perfume, tudo isso acontecia para preparar a noiva para a cerimônia do casamento. E ela era dada a ela os trajes nupciais também. Então, pode ser que Paulo, por estar nesse contexto todo aí de matrimônio, quando ele fala aqui que Cristo santificou a igreja, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, ele esteja pensando assim, olha, a igreja está sendo preparada como uma noiva. Ela, desde a obra de Cristo, ela está sendo lavada, ela está sendo preparada, está dando lá a roupinha. É o dia da noiva, nós vivemos o dia da noiva da igreja. Ela está sendo preparada para ser entregue ao noivo. E isso acontece, essa lavagem acontece por meio da palavra. Palavra aqui é o evangelho. Olha só o que diz Efésios 1, volte aí para o capítulo 1, Efésios 1, 13, olha só o que diz aí. Jean vai ter dia do noivo? Vai ter dia do noivo, Jean? Não? Por favor. Natan teve dia do noivo, Natan? Não? Muito bom, assim que a gente pega no pulo. Ronan teve dia do noivo? Não? Okay. Ô Mateus, quando você casar, você vai querer ter dia do noivo? Não, muito bom, isso aí. Está solteiro, moças, né? Fiquem espertos aí que ele não vai querer dia do noivo. Então já sabe aí que cabra macho. Olha aí o que diz Efésios 1,13, olha só. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O que é a palavra da verdade aí? Ele explica, é o evangelho que salva, o evangelho da vossa salvação. Então, como que uma pessoa pode ser lavada e fazer parte dessa igreja, dessa noiva que está sendo preparada para o noivo? Ela precisa crer na palavra. Que palavra é essa? O evangelho. Se você não creu no evangelho ainda, que Jesus morreu pelos pecados, que ele é o único e suficiente salvador, que ele é o Senhor da nossa vida, se você não creu nisso, você não faz parte da igreja. Você não é noiva, você não é nada. Você vai receber a ira de Deus. Você não vai fazer parte dessa relação matrimonial. Você está fora disso. Agora, se você faz parte da igreja que é lavada pela palavra, lavada pelo evangelho, então você participa disso. Quer ver outro texto que fala isso? É Tito também. Tito capítulo 3. Tito capítulo 3. Versículos 4 e 5, olha só. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Se você é um crente, você foi lavado, você foi purificado, você foi separado para Cristo, e agora você faz parte de uma igreja, você faz parte de um corpo, de uma noiva que está sendo preparada para ser entregue a esse noivo. E a gente vai parar por aqui, no dia da noiva. A gente vai parar no dia da noiva. Por quê? O dia da noiva, o que vem depois do dia da noiva? Logo em seguida, conectado ao dia da noiva, vem o quê? Vem o casamento. E será que Jesus vai casar com essa noiva? Porque nós somos a noiva. Nessa ilustração que Paulo está construindo aqui, a igreja é a noiva. A gente está lá no dia da noiva, tá legal. Aqui no mundo a gente não recebe muita massagem nesse dia da noiva e tal, né? Mas a gente está lá no dia da noiva, a gente está esperando. Quando será que nós vamos casar? Quando vai ser o nosso casamento? A Bíblia fala desse casamento. Mas os irmãos vão ter que passar a tarde toda esperando para falar desse casamento, na expectativa, todo mundo lá vendo Jesus lá na frente do altar, e a gente vai ver a noiva entrar. A noiva vai entrar. A gente vai ver a noiva entrar, mas só à noite. À noite é o momento em que a gente vai ver a igreja sendo apresentada para o noivo. E meus irmãos, eu acho que vai ser a noiva, igreja, vai ser mais bonita que a Isabela entrando no casamento. Quando a Isabela entrou, eu chorei, essas coisas que noivo babão faz, né? E aí todo mundo ficou tirando sarro da minha cara depois, rindo, filmaram chorando, uma coisa assim. Mas quando a igreja entrar, quando a noiva entrar, meus irmãos, mas isso a gente vai ver só à noite. Aí a gente vai ver como esse trabalho de santificação que Cristo faz atinge o seu ápice. É o ponto alto, é o clímax, é a festa de casamento. Aí não vai ter ninguém aqui que não vai chorar.
Se não chorar aqui, vai chorar no dia, certeza. Então, mas só à noite a gente vai ver essa descrição aí a partir do versículo 27.